família, beleza? Dando bom dia aqui apenas, simplesmente por educação. Por aqui, Mário Alves, Sonoio, canal Vasco Rádio, aqui Amor, nesse dia 15 de fevereiro de 2024, quinta-feira. Uma excelente quinta-feira para você. Gente, não estou aqui para falar de futebol. Claro que o que nos envolve, o que nos aproxima, falando de vascaíno para vascaíno, é o futebol. Mas, infelizmente, esse futebol foi vendido para uma empresa indecente. Na verdade, não foi vendido, foi doado. Cujo dono, um dos donos, é um traficante ou ex-traficante de cocaína, condenado pela justiça norte-americana, preso pelo FBI. De tudo isso a gente já sabe. Foi vendido por bandidos, é bandido vendendo o Vasco para bandido. O Vasco hoje é um clube como se fosse um clube sitiado, né? Sitiado, assediado, um clube que, na verdade, nem parece que existe mais. Pelo menos o nosso Vasco, aquele não existe mais. É tão difícil agora, cara, você torcer. Claro que eu continuo torcendo pro Vasco, jamais eu vou deixar de torcer. Mas, cara, é estranho você torcer para um time, que na verdade é um time de uma empresa. Se pelo menos fosse uma empresa decente, mas nem isso. Uma empresa, como eu já falei, cara, indecente, sabe? Dono, sabe-se lá como conseguiu fundar essa empresa enquanto esteve preso por tráfico de cocaína. Um cara que não conhece a nossa história. Ah, mas ele leu a história. Porra, qualquer um pode ler. Até um mulambo pode ler a nossa história. E daí? Se o cara não for analfabeto, ele vai ler. Mas o cara não tem Vasco na alma. O cara não tem Vasco na pele. O cara não sabe o que é Vasco. Ele jamais vai saber. Ele não se importa. Ele quer dinheiro. É isso que essa torcida de merda, infelizmente eu tenho que chamar o torcedor vascaíno de merda nesse momento. Claro, não todos, mas muitos são vascaínos de merda. Uma torcida vendida. Antigamente eu tinha tanto orgulho de ser vascaíno, cara. Ainda tenho, porque eu não me vendi. Mas tinha um monte de irmão vascaíno que se vendeu. Não importa se foi por pouco ou por muito, mas se vendeu. Eu tinha orgulho. Falava, caraca, essa torcida é foda demais, é sinistra. Porra, continua sendo. Por um lado, mas por outro lado, se tornou uma torcida de merda. Que se vendeu e continua se vendendo, fica de braços cruzados e não faz porra nenhuma. Quando Eurico Miranda foi vice-presidente de futebol, o cara mais vitorioso da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco não ganhava um jogo, empatava, sei lá, não ganhava um título, ele era xingado dentro de São Januário, no Maracanã. Cansei de ver indo nos estádios. Jorge Salgado passou ileso por 3 anos. Nenhum filho de uma puta xingou esse miserável. E agora acontece a mesma coisa com Pedrinho. Falando em Pedrinho, cadê esse desgraçado? Na campanha nem aparecia para fazer campanha nem nada. Já sabia que estava eleito. Já sabia da fraude. Porque ele é membro dessa quadrilha. Roxo é amarelo, amarelo é roxo. Quase 100 pessoas da chapa do Salgado continuam na chapa do Pedrinho, na gestão do Pedrinho. Inclusive o próprio Salgado continua na SAF. Então o Vasco, por isso que eu tô falando, hoje é um clube sitiado, cercado por bandidos. Bandido dentro de São Januário que vendeu para um bandido norte-americano. Se é que dá para dizer que vendeu, doou o Vasco para esse filho de uma puta, esse americano de merda, que não sabe, nunca vai saber o que é Vasco. Que só bota dinheiro no Vasco, contrata jogadores de merda também. Claro que os jogadores não têm culpa, são profissionais, são contratados, aceitam a proposta e vão pro clube. Mas é um cara que só finge que bota dinheiro no Vasco, usando o dinheiro do próprio Vasco. Vende um jogador aqui, um jogador ali, aí a Vaz Mongol acredita numa desgraça dessa. E o Pedrinho, queima minha língua, porra! Queima minha língua! Faça fora de campo um pouco do que você fez dentro de campo. Nos deu alegria. Seja um vascaíno de verdade. Lute pelo seu clube, porra! Joga a merda toda no ventilador. Acaba com essa parceria de 777, mas não é para acabar e depois arrumar uma outra empresa e vender para outra empresa e meter dinheiro no bolso, não. É para nossa SAF, infelizmente virou a SAF essa desgraça, continuar com o próprio clube. Não botar nas mãos de ninguém. Esquece, Crefisa é
Esquece Crefisa, esquece qualquer porra. O Vasco é do vascaíno. Nós fomos associativo por mais de 120 anos. Tudo bem, tínhamos dificuldade, mas ainda assim, todos os nossos títulos, todas as nossas glórias foram conseguidas, foram conquistadas como associativo. Essa 777 de merda, ou qualquer outra empresa, caso venha, eles não estão nem aí pro Vasco, pra nossa história, pro vascaíno. Eles vão querer saber de dinheiro. Então, Pedrinho, seja um vascaíno. Presidente eu não vou te chamar porque presidente você não é de porra nenhuma. Porque quem ganha a presidência na base da fraude não vai ter meu respeito nunca. Mas pelo menos seja Vasco. Bota pra fuder, joga no ventilador. Faça alguma coisa. Esqueça essa quadrilha desse move maldito. Seja Vasco, porra. Faça alguma coisa pelo Vasco e pelo vascaíno, por você próprio. Tenha dignidade. Eu tenho certeza que você está cercado por muitos vascaínos de verdade. Mas você, no momento, é um vascaíno de merda. Envolvido com essa chapa de bocha e sempre Vasco. Mais Vasco. Uma cambada de filho da puta. Que tá cagando pro clube. Ontem tivemos que passar essa vergonha. De novo, sendo roubado, garfado por esse árbitro desgraçado. Que eu não sei nem o nome. Um ladrão. É um ladrão. E tem gente botando até foto dele com a camisa do Fluminense aí. Qualquer um faz com o Vasco o que quer. Porque estamos abandonados, estamos largados. Os vascaínos que estão dentro do Vasco, que se dizem vascaínos, são vascaínos porra nenhuma. Podem até ser Vasco, mas se importa é com dinheiro, com status, com vaidade. E foda-se o Vasco. É isso que está acontecendo. Mas Pedrinho não vai fazer nada, claro. Tem que ter culhão. Tem que ter muito culhão para fazer alguma coisa pelo Vasco nesse momento, enfrentando tudo e todos. E, na verdade, é o nosso lema, né? A gente enfrenta tudo e todo mundo. Vasco, quando entra em campo, não joga contra 11 jogadores. Joga contra 11 jogadores, 2 assistentes, bandeirinhas, o árbitro principal de campo, o regra 3 e agora ainda tem a cabine do VAR. Estamos cada vez mais fodidos. Porque a torcida se vendeu. O presidente, que na minha opinião não é presidente, que sucedeu o anterior, que também não era presidente, é um merda, é um bosta, que não fala porra nenhuma, não aparece, fica com um papinho de conversa fiada de Crefisa. E que se dane Crefisa também, Crefisa é lá do Palmeiras, que se dane Crefisa. Tem que trazer o Vasco de volta pro vascaíno, tem que trazer o Vasco de volta pro Vasco. Tirar das mãos desses bandidos. Torcida de merda, que por um lado nos enche de orgulho, por outro lado é só decepção, vendida. Não faz porra nenhuma pelo clube, nunca chegou Salgado, não xinga Pedrinho. Pedrinho, se bobear, ainda vai ser pior do que o Salgado foi. É tudo mais do mesmo, roxo é amarelo, amarelo é roxo. Parece que vocês nunca tiveram o Vasco na alma, o Vasco na pele. Esse Josh nunca terá, nunca será, nunca saberá. É um americano ex-traficante, tá cagando pro Vasco, quer saber de dinheiro. Mas se o próprio vascaíno, que se diz vascaíno, tá cagando pro clube, pro futebol, imagine um cara que não tem identidade nenhuma, identificação nenhuma com o clube. Por que esse desgraçado vai se preocupar? Ele quer grana. E fica um monte de canal de merda, passando pano, fingindo que se importa, quando na verdade a gente sabe que eles se importam só com dinheiro, só com inscritos. Não querem falar mal contra a 777, porque senão a Vaz Mongol vai se desinscrever. Foda-se a Vaz Mongol. Quer se desinscrever? Se desinscreva. Mas tem que ter dignidade, tem que falar a verdade. Esqueça se você vai perder inscrito. Vai perder? Dane-se. Vai chegar gente que vai concordar com você e vai se inscrever. Isso é o de menos. O que importa é o Vasco. O que importa é o vascaíno de verdade. E o Vasco está abandonado, o vascaíno está abandonado por uma quadrilha de bandidos que só querem saber de dinheiro. Que não são Vasco, deveriam ser Vasco, mas não são. Pelo menos nesse momento não são. Nesse momento já há muito tempo. Então é muito difícil você fazer vídeo, fazer live, não dar ataque de pelanca, não xingar, por conta de tudo isso que está acontecendo. Ontem, o Fluminense, um clube carioca, um clube brasileiro grande, reconheço que o Fluminense tem uma grande torcida, claro, não chega nem perto da torcida do Vasco, mas tem sua força, querendo fazer chacota do Vasco, colando cartazes de Série B. Esses tricolores de merda esquecem
Eles não jogaram uma Série B porque o falecido, saudoso Dr. Ilco Miranda tirou essa cambada da Série B, saindo da C direto para A. Porra, um time, um clube que foi campeão da Série C, quer falar alguma coisa do Vasco? Por quê? Porque ganhou uma Libertadores agora. O Vasco tem duas. O Vasco é o primeiro campeão sul-americano, em 1948. Título invicto, levando o nome do futebol brasileiro para todo o planeta, goleando o Real Madrid, goleando o Barcelona, ganhando títulos mundiais na década de 50, 53, 57. Se é reconhecido ou não, não importa. Mas moralmente o Vasco é bicampeão do mundo. Agora vem torcida tricolor de merda querer sacanear o Vasco, o Vascaíno. Vai tomar no rabo de vocês. Quem nasceu para ser Fluminense, quem nasceu para ser Mulambo, nunca será Vasco da Gama, nunca será vascaíno. Então o Vasco está precisando de vascaíno de culhão. E culhão o seu Pedrinho não tem, como Salgado também não tem. Cambada de vascaíno de merda e uma torcida de bosta, vendida, que não faz nada pelo clube.